Nem toda a fortuna do barão viúvo fazia feliz, até que quem ele menos esperava o surpreendeu. Havia fortunas que não compravam felicidade, e o barão Augusto de Carvalho, aos 42 anos, viúvo há 5, dono de terras que se estendiam por quilômetros no interior de São Paulo, conhecia bem essa verdade amarga, pois apesar de possuir uma mansão imponente de 3 andares em Campinas, com jardins que pareciam pinturas vivas e uma fazenda próspera de café, ele acordava todos os dias com um vazio que nenhum dinheiro preenchia desde que Cecília, sua amada esposa, partira vítima de um câncer implacável, deixando preso em uma rotina de silêncio, trabalho e memórias dolorosas que ecoavam em cada canto da casa, como a varanda onde ela bordava nas tardes ensolaradas, a biblioteca onde liam juntos romances clássicos e o piano de cauda que ninguém tocava mais. E naquela manhã de abril, quando os primeiros raios de sol tocaram as colinas da fazenda, Augusto não imaginava que uma simples conversa mudaria tudo, mas antes de mergulharmos nessa transformação, é preciso entender o homem que ele era um aristocrata cafeeiro de postura ereta, cabelos escuros salpicados de fios prateados nas têmporas e rugas no rosto marcadas mais pelo desgosto que pela idade, que se vestia sozinho recusando a ajuda do fiel mordomo Sebastião, de 60 e poucos anos com cabelos completamente brancos e que servia a família há mais de 30 anos, descendo a escadaria de mármore com a mão deslizando pelo corrimão entalhado que Cecília tanto admirava, sentando-se na cabeceira de uma mesa de jantar para 12 pessoas, sozinho, servindo-se de café coado na hora em uma toalha de linho branco com porcelana fina e talheres de prata, mas sem apetite para os pães frescos, geleias caseiras ou frutas da estação. E foi então que Sebastião entrou hesitante, anunciando que a cozinheira Dona Joana, de 50 e tantos anos, robusta com cabelo grisalho em coque apertado e uniforme impecável, pedia uma audiência urgente, algo incomum para a mulher discreta que trabalhava na cozinha há 15 anos e sempre resolvia questões através de intermediários, e Augusto, com seu dia meticulosamente planejado de reuniões com o administrador às 9 horas, revisão de contratos de exportação de café, verificação de livros contábeis e supervisão da construção de um novo armazém, suspirou impaciente, mas permitiu que ela entrasse, e Dona Joana, nervosa mas determinada, agradeceu pela recepção e foi direto ao ponto, pedindo emprego para sua neta Laura de 23 anos, uma moça trabalhadora, honesta, educada, que sabia ler e escrever muito bem, com ensino médio completo, desempregada há 2 meses desde o fechamento de uma loja em Campinas, e sugeriu que ela ajudasse na biblioteca, o que fez Augusto franzir o senho, pois aquele cômodo estava fechado há 5 anos. Um santuário de memórias de Cecília que ele evitava como um fantasma, com livros acumulando poeira e umidade nas janelas trancadas, mas Dona Joana insistiu com ousadia respeitosa, dizendo que era um desperdício e que a falecida baronesa não gostaria de ver seu espaço amado assim abandonado, palavras que atingiram Augusto como um soco, evocando a dor da perda, mas também uma verdade incômoda, e após um longo momento de reflexão, ele concordou em entrevistar Laura no dia seguinte às 8 horas, com um salário justo e benefício se ela se mostrasse adequada, e Dona Joana saiu radiante, prometendo que sua neta era especial, deixando Augusto sozinho com seu café frio, questionando por que abrirá justamente aquela porta dolorosa, mas sentindo que talvez fosse hora de enfrentar o fantasma para não deixar uma parte de Cecília morrer também. O dia prosseguiu com a rotina exaustiva de números e decisões práticas que Augusto usava para enterrar a mente e evitar pensamentos sobre o passado, terminando com uma caminhada solitária pelos jardins vastos projetados por Cecília, com caminhos de pedra entre rosas, jasmins e hortênsias mantidos impecáveis por jardineiros em tempo integral, levando-o ao gazebo branco no centro, seu lugar favorito dela para ler nas tardes de verão, e dali ele via as cortinas fechadas da biblioteca no segundo andar, murmurando para o vazio uma desculpa a Cecília por ter deixado o espaço apodrecer, admitindo que abrir a porta significava aceitar sua ausência para sempre. E à noite, após um jantar solitário que mal tocou, ele se trancou no escritório revisando documentos até tarde, subindo para o quarto grande demais para uma pessoa só, onde permitia-se minutos de memória sobre como conhecer a Cecília em um baile em São Paulo aos 28 anos, ela com 22, filha de um médico respeitado, inteligente e bondosa.
com paixão por livros que rivalizava com a dele, casando-se 6 meses depois contra os conselhos da família que queria uma noiva de melhor linhagem, mas transformando a mansão em um lar cheio de risadas, música e vida, catalogando a biblioteca e lendo para ele todas as noites. Vivendo 9 anos maravilhosos de viagens pela Europa, jantares e momentos simples, até a doença roubar tudo em 6 meses de luta corajosa, deixando-o com o peso de uma vida que parecia apenas existir mecanicamente. Dormindo mal como sempre. Na sexta-feira, Augusto preparou-se com mãos firmes para a entrevista, descendo às 7h30 para um café fraco e 2 xícaras de café forte. E às 8h em ponto Sebastião anunciou a chegada de Laura, que entrou no escritório com serenidade apesar da nervosidade, uma jovem de estatura média e constituição delicada. Cabelos castanhos escuros em rabo de cavalo simples, olhos castanhos atentos e roupas simples mas cuidadas, carregando uma pasta de couro surrada, fazendo uma reverência respeitosa e agradecendo pela oportunidade, e Augusto, paralisado momentaneamente pela calma dela, gesticulou para que se sentasse, perguntando sobre sua experiência em uma livraria em Campinas por 3 anos, onde fazia de tudo de atendimento à catalogação, revelando uma paixão genuína por livros que ecoava a de Cecília, completando o ensino médio mas sem universidade por circunstâncias, lendo por conta própria clássicos brasileiros como Machado de Assis, José de Alencar e Clarice Lispector, preferindo poesia de Carlos Drummond de Andrade especialmente no meio do caminho pela persistência. E quando Augusto mencionou a biblioteca fechada há 5 anos por causa da morte da esposa, Laura expressou condolências e disposição para o trabalho difícil de restauração de mais de 2.000 volumes, prometendo cuidar de cada um como um tesouro, o que convenceu Augusto a contratá-la para começar na segunda-feira às 8h com salário de R$ 2,000 mensais, vale transporte e refeições, deixando-a surpresa com a generosidade. E após ela sair, ele questionou sua decisão de perturbar o mausoléu de memórias, mas uma parte dele sussurrava que 5 anos de luto eram suficientes. O fim de semana passou devagar com pensamentos obsessivos sobre a abertura da biblioteca, e no sábado à noite Augusto parou diante das portas duplas de carvalho com a chave no bolso mas não conseguiu girar a fechadura, adiando para a segunda. E no domingo foi à missa na capela da fazenda distraído, caminhando depois ao gazebo onde permitiu-se sentir raiva pela perda precoce de Cecília e cansaço de carregar o peso sozinho, murmurando que talvez fosse hora de deixar ir a dor como penitência. E na segunda-feira fria e nublada, após acordar antes do amanhecer com mãos trêmulas, ele instruiu Sebastião a levar Laura à biblioteca com a chave e materiais, ficando no escritório tentando trabalhar mas imaginando a poeira se erguendo e o ar parado sendo dissipado. E 2 horas depois Laura apareceu com poeira no cabelo e luvas, mas rosto corado de excitação, descrevendo a coleção magnífica de primeiras edições e livros raros bem preservados graças às cortinas fechadas, entregando uma lista de suprimentos como panos, produtos para couro, caixas e desumidificador, e pedindo permissão para abrir janelas diariamente, o que Augusto concedeu relutante sabendo que era necessário, e então ela mencionou um caderno pessoal de anotações de Cecília na escrivaninha, trazendo momentos depois, um diário de leitura que Augusto abriu trêmulo na última página escrita por ela antes da doença piorar, lendo: "Viver é muito perigoso, mas também maravilhoso, não me arrependo de nenhum momento com Augusto, o amor vale qualquer risco", derramando as primeiras lágrimas desde o funeral e guardando na gaveta, agradecendo a Laura por respeitar as coisas dela, e os dias seguintes trouxeram uma rotina nova com sons de passos e janelas abertas na casa que começava a respirar. E uma semana depois Dona Joana agradeceu no café da tarde revelando que Laura perderá os pais aos 10 anos em um acidente e fora criada com amor e livros apesar da pobreza, palavras que fizeram Augusto respeitar mais a cozinheira e questionar se sua preservação do passado era amor ou recusa em seguir em frente. 2 semanas se passaram com relatórios positivos de Sebastião sobre o progresso de Laura, e numa quarta-feira chuvosa Augusto ouviu música do piano que ninguém tocava há 5 anos, marchando furioso ao salão de música para repreender o infrator, mas parando ao ver Laura tocando a sonata ao luar de Beethoven, peça favorita de Cecília, com olhos fechados e dedos dançantes, terminando e se assustando ao vê-lo, pedindo perdão por presumir ao ver a partitura marcada, e Augusto, rouco de emoção, explicou que era a música da esposa, mas surpreendeu-se dizendo que ela tocava bem e podia usar o piano quando quisesse,
pois música era para ser tocada não silenciada, sentindo que Cecília aprovaria. E aquela noite ele questionou se honrava a esposa congelando o tempo ou se punindo, decidindo visitar a biblioteca na manhã seguinte. Na quinta-feira, Augusto bateu na porta e entrou, absorvendo a transformação com luz solar entrando pelas janelas abertas, estantes polidas, livros organizados e flores frescas na escrivaninha de Cecília do Jardim, um toque que apertou seu coração mais que ele aprovou, caminhando entre volumes familiares como Dom Casmurro e Grande Sertão. Veredas com anotações dela, elogiando o trabalho extraordinário de Laura que restaurara sem reinventar, e quando ela pediu para ouvir sobre Cecília, ele contou como ela transformará a sala em coração da casa, lendo à noite e debatendo literatura, sentando-se na poltrona verde para horas de leitura, vindo até ali mesmo doente para conforto dos livros, admitindo que agora a dor era menos aguda como um músculo se curando, e citando a sabedoria da avó dela sobre carregar o amor de forma diferente. Convidando-a para almoçar na sala de jantar dali em diante para companhia e discussões sobre o trabalho. Assim começou uma nova fase com almoços diários que evoluíram de formais para pessoais, Augusto compartilhando histórias de juventude e viagens com Cecília, Laura contando de sua infância pobre mas rica em livros ensinados pela mãe professora de música que morreu jovem no acidente, salvando-se pela leitura que transformou dor em saudade suave, inspirando Augusto a refletir sobre seguir em frente sem esquecer. E as semanas viraram meses com a biblioteca restaurada, 2.300 volumes catalogados. Augusto visitando regularmente e trabalhando lá à tarde com a presença confortadora de Laura, e 3 meses após o início, ela mostrou uma caixa escondida com cartas de amor que ele escrevera a Cecília durante viagens pela Europa, lendo-uma em voz alta com voz falhando, tocada pelo ombro por Laura que consolou dizendo que Cecília sabia o amor profundo, e naquela noite relendo todas, percebendo que o homem apaixonado morrera com ela mais que mudanças recentes como a música e os livros lidos. Novamente permitiam viver sem trair a memória. No almoço seguinte, Augusto ofereceu a Laura a posição permanente como bibliotecária oficial, expandindo para eventos de leitura e biblioteca comunitária, que ela aceitou emocionada por devolver vida à casa e a ele. E meses depois implementou aberturas semanais para a região, enchendo a biblioteca de crianças e adultos, organizando o clube de leitura onde Augusto participou debatendo com prazer. E sua amizade evoluiu para atração profunda que o chocou pela diferença de idade e lealdade a Cecília. Lutando contra sentimentos que cresciam em caminhadas e conversas, culminando numa noite tempestuosa de outubro onde Laura ficou presa pela chuva, jantando à luz de velas e compartilhando sonhos de livraria café cultural. Augusto confessando seu amor após ela ler poemas de Vinícius de Moraes, e Laura admitindo mesmo apesar das barreiras, concordando que o coração acomoda múltiplos amores, beijando-se eternamente na biblioteca que testemunhava renascimento, decidindo ir devagar e manter discrição para proteger o precioso. 3 meses depois, em dezembro sob o luar no gazebo, Augusto pediu Laura em casamento, ela aceitando 1000 vezes sim apesar de julgamentos previstos, e ele convenceu a família começando pela irmã Beatriz que, após choque inicial, aprovou ao conhecer Laura. E o restante da família reagiu mista mas Augusto firmou a decisão com contrato pré-nupcial para silenciar críticas, enquanto Dona Joana abençoou vendo a felicidade genuína, e o casamento em março na biblioteca transformada com velas, flores. 40 convidados íntimos foi simples mas mágico, com votos emocionantes de Augusto prometendo honrar passado e presente, e Laura jurando ser parceira em aventuras, selados por um beijo sob aplausos, recepção no jardim com brinde de Beatriz aceitando a união. E naquela noite no gazebo eles sonharam com o futuro, Laura sugerindo que Cecília conspirara do além para enviá-la. 1 ano após, grávida de 2 meses, Laura anunciou a gravidez extasiando Augusto aos 44 anos, que a mimou excessivamente durante a gestação suave. E em outubro nasceu Cecília Laura, uma menina perfeita homenageando o passado, transformando a casa em sons de bebê, com Augusto saboreando a paternidade madura e Laura equilibrando maternidade e biblioteca expandida em centro cultural com autores e alfabetização. Dona Joana ajudava radiante como bisavó, e anos passaram felizes com Cecília Laura crescendo apaixonada por livros, Augusto publicando ensaios e um livro sobre romance brasileiro, Laura consultando bibliotecas e palestrando, seu amor maduro de conforto e desafio.
Visitando o túmulo de Cecília com aprovação sentida, e 5 anos após o casamento, inspirados, criaram o Festival Literário da Fazenda Carvalho, um sucesso anual crescendo para milhares, com Cecília Laura organizando painéis aos 26 anos como escritora publicada cujo ensaio sobre a Biblioteca Viva foi aclamado. E 15 anos depois, sentados na poltrona verde lendo, Augusto e Laura aos 62 e 50 refletiam que felicidade é beleza apesar da dor, construindo legado de amor e propósito. E no 20º festival, caminhando no gazebo sob a lua, ele lhe deu um colar de livro aberto simbolizando sua união, agradecendo por salvá-lo do luto, ela corrigindo que se salvaram mutuamente, entendendo que riqueza verdadeira é em momentos e conexões, tornando o homem mais rico do mundo. E ali, cercados por jardins florescendo e biblioteca viva, 2 sobreviventes de perdas transformados por amor improvável, construíram algo eterno, provando que nunca é tarde para o coração se abrir novamente, gratos pelo caminho inesperado que os uniu através de livros e coragem.